quando eu cheguei aqui em Brasília, no final de 2004, comecei a me ambientar com as pessoas. E as pessoas, especificamente o senador Romero Jucá, era a pessoa que tinha relação com a empresa já de forma mais antiga. Então, por exemplo, eu conheci o senador Romero Jucá através do José Carvalho, que já era diretor de Relações Institucionais em Brasília há muitos anos, participando da equipe de outras pessoas que trabalhavam aqui. Então, foi ele que me apresentou ao senador Romero Jucá. Quando eu chego lá, o senador Romero Jucá fala da relação que ele tinha com a empresa, já muito antiga, de acompanhar a empresa acompanhar ele, etc. E tal. Então eu comecei a ver nele, porque não conhecia ninguém, uma porta de entrada para as discussões que nós precisaríamos fazer no Congresso Nacional. Aliado a isso, aí também por uma decisão pessoal, conversando com as pessoas que foram de alguma forma RI aqui, como Carvalho, a gente percebeu que era uma porta talvez mais fácil de se discutir os nossos temas pelo Congresso, pelo Senado Federal, do que pela Câmara. Quem lhe apresentou ao José Carvalho Filho. Ele que lhe apresentou o senador Romero Jucá? Qual a relação que o José Carvalho Filho tinha com ele? Era do mesmo estado? Então era relação profissional mesmo? Não, Carvalho eu acho que é baiano e o senador Romero Jucá é de Roraima, né? Uhum. Então, Pernambuco? Pernambuco, porque o estado do que ele milita que é Roraima. Mas eles se conheciam da relação profissional. Ok. Eu tenho certeza disso. Certo. Entendeu? Então nós optamos essa discussão, eu percebi que a discussão pelo Senado poderia ser mais fácil, primeiro, grosseiramente, porque é menos pessoas para ter a discussão, né? São 81 e na Câmara são 500 e pouco. E segundo, porque você sairia de uma discussão da amplitude de um varejo. Se você vai discutir um projeto de lei com as entidades de classe, etc. e tal, dentro da Câmara Legislativa, você teria que falar com comissões de 30, 40 deputados. Os Senados são menores. Segundo ponto que me levou à discussão do Senado. Por último, eu via a força, todas as pessoas viam na mídia, etc., a força do senador Romero Jucá. Ele foi líder de vários governos. Então, o líder do governo discute, tem protagonismo nessa discussão junto ao Poder Executivo e essa coisa toda. Então, isso fez com que eu começasse a ver nele a porta de entrada de melhor defesa dos nossos interesses. Aliado a isso, pessoalmente, acredito que o senador Romero Jucá é muito qualificado tecnicamente. Ele é um cara que discute economia de forma muito tranquila, muito eficaz. A prova disso é que ele chegou a ser ministro do Planejamento e outros ministros aí que fez parte. Então, essa foi por isso que nos direcionamos para a discussão mais focada no senador Romero Jucá. A partir daí, é claro, a gente começa a ver maior efetividade dele. Eu começo a perceber que ele é muito simpático aos temas da gente, ele já tinha relacionamento com a empresa, então facilitava a discussão. Carvalho conhecia ele, então a gente levava nossos temas e via que ele dava encaminhamento de forma muito clara a esses temas. E isso se seguia de uma maneira normal, sem nenhum percalço, até os acontecimentos das medidas provisórias, onde de forma efetiva nós discutimos todos os temas, e num determinado momento ele me faz um pedido, Cláudio, eu gostaria efetivamente de contar com uma discussão melhor de vocês, uma simpatia melhor da empresa em relação a isso. A gente vai olhar item por item, mas se não me falha a memória, foi no PRS 72, foi o primeiro tema. Depois a gente olha pela data cronológica dos 3 assuntos que envolvem o senador Romero Jucá. E efetivamente a gente pode dizer o seguinte, você só ajuda uma pessoa desta forma que ele está pedindo, quer dizer, não é uma forma normal, eu vou lhe ajudar em campanha pura e simplesmente. Quando você passa a discutir valores maiores, pagamentos financeiros maiores, entendeu? Você tem que entender a razão, né? Então, se ele, vamos dizer assim, se resolve o seu assunto, a empresa vai tomar um tipo de decisão. Se não resolve o seu assunto, ela vai tomar outro tipo de decisão. Neste caso efetivo, o senador Romero Jucá resolveu aquilo que se propôs a ajudar. Que caso específico? Esse que eu comentei, o PRS 72, a medida provisória 613... 2012. 2010. Não, o PRS 72 ele começa em 2010, mas ele se resolve em 2012. Você falou resolveu no passado, então esse ano aí foi o ano de 2012, né? Ele já tinha resolvido, é isso?
Ao longo de 2010, toda essa discussão, a medida provisória vem é discutida no Congresso e se realiza em 12. Em 2012. E quando é que se deu essa conversa? Dessa solicitação que ele fez? Depois do assunto. Em 2012, então. 2012. Perdão, entendi sua pergunta. 2012. Aí depois teve a medida provisória 613. Quando o senhor conheceu o senador Romero Jucá? Deve ter sido 2005, 2006, a minha chegada aqui. Certo. A minha chegada aqui. E quando foi o primeiro pedido de contribuição financeira? A mim, relativo a isso, relacionada à PRS 72. 2012. 2012. Após a aprovação ou antes da aprovação? Após a aprovação. Certo. Ele lembrava do êxito que teve na aprovação do projeto? Sim. Ele comentava, né? Certo. Foi aquela analogia que eu quis fazer. Se a pessoa resolve o seu assunto e lhe pede alguma coisa mais forte, entendeu? E ele resolveu, você também automaticamente vai ser mais simpático para levar esse pedido a quem de direito, entendeu? Se ele não tivesse resolvido, minha resposta automaticamente seria: sinto muito, eu não tenho como ajudar, entendeu? Então a solução foi prévia ao pedido. Sim. A solução, o assunto legislativo se resolve previamente. Ao pedido, depois à solicitação. Exatamente. Certo. Agora você vai apresentar isso. Acredito eu até, porque se ele faz alguma solicitação antes e não se resolve, era inócua, né? Entendeu? Você pedir depois de resolver, você se fortalece. Certo. Se você pede antes e não resolve, cai no vazio. Em relação a essa questão das contribuições da propina, quem é que o senador Romero Jucá representava dentro do Congresso? Quais eram os outros demais senadores que ele atuava como preposto? Ele, e nesses assuntos que ele tratava, ele comunicava sempre que os assuntos que ele estava tratando seriam efetivamente bem trabalhados, bem tratados, bem entendidos pelo senador Renan Calheiros, entendeu? O senador falava isso com uma certa frequência. Então, o senhor se absteve de procurar outras lideranças de bancadas? O senhor se satisfez com o apoio de Jucá? Por aquilo que eu disse aos senhores, e também outra oportunidade. Se você tem uma discussão e essa discussão vai à frente e se resolve, você segue nela de novo, você segue nela de novo, você segue nela de novo. E no caso do senador Romero Jucá, ele tinha atenção pela empresa e resolvia os assuntos. Entendeu? Então, se você está resolvendo um assunto através de uma pessoa, qual o motivo vai levar a procurar outra? Entendeu? Bem. Quanto que no todo o senador, a gente vai especificar depois, mas no quanto que o senhor foi pago ao grupo do senador Romero Jucá? Olha, primeiro a gente tem que fazer um divisor de águas aí. Tem um assunto que está na minha colaboração, que diz respeito a Henrique Valadares, está bem claro na minha colaboração, que é um assunto da ordem de 6 milhões de reais, entendeu? Que é do assunto que Henrique Valadares tratou com o senador Romero Jucá ou com quem quer que seja. Eu não sei com que ele tratou. Ele apenas pediu a mim, a Carvalho, que comunicasse ao senador que haveria esse pagamento. Assim nós fizemos. Quanto? 6 milhões de reais. Isso diz respeito à obra de Santo Antônio, certo? E isso foi pago. Aí a gente tem um dado específico meu aqui que a gente olha isso, tá? Então, esse valor foi isso. O resto tem essas discussões das medidas provisórias e deve ter aí somado algo em torno de, ao longo desse tempo todo, 15, 16 milhões de reais durante os períodos supostamente eleitorais. Esses valores foram o que o senhor intermediou? Foi o que eu discuti com ele, sim. Se a empresa tem outras coisas, eu não saberia. Fora esse do Henrique Valadares, eu não sei, não saberia dizer. Então é possível que ele tenha recebido maiores valores? Valores mais... Ele tem relacionamento com várias pessoas na empresa. Então, eu não posso afirmar. Esses são os valores que o senhor intermediou? Sem dúvida nenhuma. Ok. E desse conhecimento que eu tenho do assunto do Henrique Valadares, que eu não sei, e mesmo no processo de colaboração, não foi procurar saber a razão. Mas o senhor sabe que foi relativo à usina? Exatamente. Porque isso foi dito pelo Henrique Valadares. Santo Antônio. A minha é o Carvalho. Ok. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.